Olá, pessoal. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso na modalidade Extensão Online, Liderança Juvenis em Tempos de Crise, capacitando futuros gestores para o terceiro setor. Esse é o nosso 8º vídeo. Estamos aqui encerrando o nosso curso na modalidade Extensão. Desde já agradeço a todos pela participação neste curso. Meu nome é Felipe Sampaio, sou bacharelando em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, RU 2789307, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Estágio supervisionado, atuação do bacharel no terceiro setor, Sociologia, Uninter. Apontamentos e considerações finais, tópico 8. Bom, então aqui nós vamos revisitar alguns tópicos que nós vimos até o presente momento. No vídeo 1, nós falamos de liderança, os conceitos e discussões, né, referentes aí à questão da liderança, especialmente aquilo que nós denominamos de liderança criativa e liderança compartilhada. Ou seja, a flexibilidade, a resiliência que os líderes devem ter, né? E os desafios a essa função em tempos pós-modernos. A importância do planejamento nas ações do líder, né? Na intermediação do líder e sua equipe de trabalho. Também nós focamos, né, a importância de se dar oportunidades para que os membros dessa equipe possam interagir e, de uma forma horizontal, contribuírem nas decisões referentes aos projetos, às metas, né? Então, falamos a respeito desses fatores. Também colocamos a questão da sociologia, né, das teorias dos grandes autores aí do pensamento sociológico, para compreendermos tal processo. Já no vídeo 2, nós focamos na questão das gerações, né? Y e Z. Por que focar justamente em tais gerações? Porque o curso, né, a qual estamos realizando, justamente está voltado às juventudes, né? Digo juventudes no plural, já que o conceito também é uma construção social, varia no tempo e varia no espaço, né? A necessidade de mesclar as diferentes gerações em equipes, terceiro setor ou outras, compreendendo suas especificidades e contribuições. Então, esse termo mesclar, né, a conciliação de gerações, esse contato que deverá ser positivo ao processo, né, especialmente ao terceiro setor,
e aos demais setores, né, que compreendem o processo dos projetos em prol do social, das medidas, né, previstas. Então, esse contato desponta como algo necessário e, ao mesmo tempo, desafiador, né, como nós podemos perceber, né, pelos debates aí que nós tivemos, né, no decorrer daquele vídeo. A busca por um propósito e por inovação, bem como a notável afinidade com os recursos tecnológicos, são fatores favoráveis para dinâmicas lideranças juvenis. Destaco aqui, né, uma palavrinha que vocês já com certeza vão associar, né, o propósito e essa afinidade também, né, afinidade que tais gerações, segundo nós vimos lá no quadro, né, das gerações, as características, justamente a afinidade que essas gerações possuem com os recursos tecnológicos, né? Computadores, tablets, a web, né? As mídias sociais, de uma forma geral. Como que essa familiaridade, essa afinidade contribui para a dinamização de todo o processo. No vídeo 3, nós trabalhamos com o significado do terceiro setor. O que é terceiro setor? A identidade e constituição desse setor, né? Temos fatores históricos, culturais, econômicos ali envolvidos, né? Conceitos e legislação. Também verificamos o marco regulatório, a legislação, né, referente ao setor, e também a lei que alterou tal matéria, e as finalidades. Né? Finalidades aqui, eu cito, né, ali a contribuição de Weber, a motivação, o objetivo do terceiro setor frente às demandas sociais. Né? Já no vídeo 4, nós falamos a respeito do terceiro setor em tempos de pandemia. Aqui, nós focamos justamente na problemática recente, né? Covid-19, o cenário econômico global em tempos de pandemia, o desafio de captar recursos e a resiliência em um contexto de crise. Então, neste vídeo 4, nós focamos exatamente tais fatos, né, que vivenciamos nestes tempos, os desafios que o planeta, né, vive e formas de superação, formas de contornar tais obstáculos que estão, né, aí se impondo em diferentes esferas da vida social. Vídeo 5. Sustentabilidade, juventude e terceiro setor. Nós trabalhamos com a adesão à proposta que zelem pela valorização do meio ambiente, né? Então, vimos detalhadamente
esse fator. Também utilizamos das contribuições do sociólogo britânico Anthony Giddens, estratégias para engajar as atuais e futuras gerações às referidas pautas. Então, esse aspecto também está relacionado ao referido sociólogo. Vimos vídeos, né, que apontavam caminhos, trajetórias possíveis para trabalharmos de uma forma sustentável, mesclando, né, aí a palavra mesclar novamente, né, tais gerações nos projetos. Vídeo 6. Cultura e empreendedorismo social. A relação existente entre cultura e práticas transformadoras em diferentes sociedades. Utilizamos aqui conceitos da antropologia, vídeos, e iniciamos um debate, né, em torno do filme documentário Quem se Importa. Fizemos reflexões em torno daquele documentário e sugestões, né, de práticas dinamizadoras que o conteúdo daquele documentário pôde nos fornecer. Vídeo 7. A importância da obra Criando um Negócio Social, de Muhammad Yunus, a capacitação de lideranças. Então, fizemos uma abordagem em torno da biografia do autor e enfatizamos as principais passagens do livro e as reflexões que podem ser extraídas dele. Então, um livro aí muito importante, né, para a capacitação de lideranças, justamente o objeto do nosso curso online. Agora, no vídeo 8, apontamentos ou sugestões práticas. Bom, sabendo a importância de conhecermos o local, né, local que você que está participando desse curso está, a influência que a cultura local exerce sobre os agentes sociais, né, especialmente sobre o terceiro setor, né, sobre as lideranças. Eu vou fazer aqui uma apresentação do local, né, da cidade onde eu resido, para ficar como um incentivo, né, a você também, né, para que busque conhecer melhor a história da sua cidade, do meio em que você vive, justamente para realizar um trabalho focado e específico à sua realidade local. A cidade que eu nasci e moro é Carangola, Minas Gerais. Alguns dados referentes à cidade: localização, Zona da Mata Mineira, população estimada para o ano 2020, 33.011 habitantes, população no último censo, 2010, 32.296 pessoas, densidade demográfica, referente também a 2010, 91,39 habitantes por quilômetro quadrado, e
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, referente a 2010, 0,695. Esses dados foram extraídos do site do IBGE. Aqui algumas fotos, né, de Carangola, Minas Gerais. Eu vou estar lendo para vocês alguns trechos, né, referentes aqui à história de autoria do finado historiador Rogério Carelli. Tais dados se encontram no site do IBGE, cidades, né, que inclusive o link vai estar disponível ao final dos slides aí, né? Bom, Carangola, Minas Gerais, gentílico carangolense, histórico, situado na zona da mata de Minas Gerais, na confluência com os estados de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O município teve seus primórdios de colonização na primeira metade do século XIX. A colonização tardia se deve ao fato da região se situar nas chamadas áreas proibidas, interditadas à penetração, visando coibir o contrabando de ouro no período colonial. A afluência à região se deve à procura de novas lavras auríferas e, não sendo encontrado o ouro, os colonizadores foram forçados a optar pela agricultura, inicialmente a de subsistência e pouco mais tarde para a cultura cafeeira, que se tornou a base econômica de toda a região e fator de seu crescimento. O distrito da cidade de Carangola não teve um fundador, pois constituiu-se numa obra de grandes fazendeiros que se estabeleceram nos arredores. Algumas décadas antes do início da formação do povoado, na década de 1840, durante o período citado, ocorreu a derrubada de grande parte da mata que cobriu o atual perímetro urbano, situado na margem esquerda do rio Carangola. Os primitivos habitantes foram os índios da tribo Puris Coroados, tangidos do litoral pela civilização e tribos hostis. O topônimo local Carangola provém do rio do mesmo nome, sendo que a denominação já constava nos mapas da capitania de Minas Gerais, datados de 1780, bem antes da presença do homem branco na região. Quanto ao seu significado, existem mais de 10 versões imaginárias, conflitantes, não tendo sido encontrada até hoje de onde o cartógrafo obteve a denominação para o rio. Todas as referências existentes não conseguiram convencer os pesquisadores que se dedicam ao assunto. Existe uma versão que relata a chegada de João Fernandes de Lanes, no ano de 1805, tendo este acampado no local da atual Praça Coronel Maximiano, atualmente no centro, né, da cidade, sem contudo ter ali se fixado. Os primeiros contatos com os selvícolas foram pacíficos, tendo os colonizadores comerciado com estes a troco da extração da poaia, muito comum na região, naquela época de cujas virtudes medicinais se obtinha bons lucros em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. O defasamento da região limítrofe ocorreu a partir de 1822, quando Antônio Dutra de Carvalho, coronel Dutrão, se apossou de 25 sesmarias na região do Caparaó. Em 1826, o guarda-mor Manuel Esteves de Lima se apossou de uma área de 800 alqueires na região de Papagaio, tendo fixado sua sede no local onde mais tarde se denominou Córrego dos Freitas.
Em 1833, o tenente-coronel José Batista da Cunha e Castro desbravou a região de Divino. As terras situadas nas margens do rio Carangola, entre Porciúncula e Itapiruna, estado do Rio de Janeiro, foram desbravadas por José de Lanes Dantas Brandão, incluindo as terras banhadas pelo rio São Mateus. A área geográfica do município de Carangola pertenceu sucessivamente, desde o período colonial, aos municípios de Mariana, Pomba, Visconde do Rio Branco, Ubá e Muriaé. Os primeiros proprietários da área onde hoje se encontra o perímetro urbano da cidade foram Francisco Pereira de Souza e Marciano Pereira de Souza. Na evolução histórica da região, um marco relevante foi a primeira eleição para eleitores especiais, ocorrida em 2 de novembro de 1856. Em 7 de outubro de 1857, foi benzida a primeira capela do povoado, tendo por oráculo Nossa Senhora do Rosário. Capela esta construída por Francisco de Souza Romano. Em 6 de janeiro de 1859, numa região presidida pelo padre Antônio Bento Machado, vigário da freguesia de Tombos, foi decidida a construção de uma capela, tendo por oráculo Santa Luzia, destinada a ser a futura igreja matriz do lugar. Dentro das exigências da época para a formação do castrum da futura freguesia, incluía-se a doação de uma gleba de terras para a formação do patrimônio, sendo que a capela tinha de ser construída defronte a um retângulo para a formação do chamado Largo da Matriz. Coube aos senhores José Moreira Carneiro, português, natural de Funchal, na Ilha da Madeira, e seu sogro Manuel José da Silva Novaes, adquirir de Francisco de Souza Romano a área necessária e efetuar a doação do terreno à mitra diocesana de Mariana. Esta doação foi a origem da disposição das ruas do centro da cidade. Inclusive, na foto aparece a matriz de Santa Luzia, o coreto, que está localizado no centro, né, mais precisamente na Praça da Matriz. Então, nós podemos perceber naquela foto. A lei de número 1097, de 7/10 de 1860, criou um distrito de paz em Carangola, como parte integrante do município de São Paulo do Muriaé, desde 1855. A freguesia, distrito, foi criada pela Lei Provincial número 1273, de 2/1 de 1866. O município foi com território desmembrado de São Paulo do Muriaé, atual Muriaé, por efeito da Lei Provincial número 2500, de 12/11 de 1878. Em virtude da Lei Provincial número 2848, de 25/10 de 1881, foram concedidos foros de cidade à sede do município de Carangola. Em 7 de janeiro de 1882, ocorreu a instalação do primeiro governo municipal, tendo sido escolhido para ser o primeiro presidente da Câmara Municipal o médico doutor Manuel Afonso Cardoso. E para vereadores, os senhores Antônio Carlos de Souza, José Luciano de Souza Guimarães, futuro barão de São Francisco do Glória, Mariano José Soares, Antônio Antunes Vieira, João Marcelino Teixeira e Estevão Rodrigues Pedrosa. Alguns desses nomes hoje batizam nomes de avenidas e ruas da cidade. A criação do distrito de Carangola foi confirmada através da Lei Estadual número 2, de 14/9 de 1891. Na época de sua emancipação, o município de Carangola compreendia os distritos de Carangola, Tombos de Carangola, São Mateus, São Sebastião da Barra, Alto Carangola, São Francisco do Glória, Espera Feliz
e Divino do Espírito Santo do Carangola. Na imensa área que constituiu o município em 1882, ocorreram sucessivos desmembramentos, sendo que hoje se constitui em 12 municípios. A vida judiciária teve início na elevação do povoado à condição de distrito de paz. Lei 1097, de 7/10 de 1860. Pela Lei número 2665, de 4/11 de 1880, era criada a comarca de Rio Maiuaçu, abrangendo os termos de São Lourenço do Maiuaçu e Santa Luzia do Carangola, sendo o de Carangola criado pela Lei número 2500, de 12/11 de 1878. Em 10 de abril de 1882, o presidente da província de Minas Gerais nomeou para juiz municipal o doutor Benjamin Firmo de Paula Aroeira. Tendo o juiz de direito a oportunidade de optar para a sede da comarca, ou da nova comarca, este escolheu Carangola, fixando aqui sua residência, instalando-se em 20 de janeiro de 1883, preenchendo aquela formalidade o juiz suplente, Dr. Américo Fernandes Leão. Em 10 de maio de 1883, o juiz de direito, Dr. Francisco Xavier Rodrigues Campelo, inaugurou as audiências públicas. Através do decreto número 230, de 10/11 de 1890, era criada a comarca de Carangola, desmembrada da comarca de Rio Maiuaçu. Em 28 de setembro de 1922, foi a comarca elevada à categoria de segunda entrância, através da Lei 839. Em 23 de novembro de 1925, pela Lei nº 912, foi elevada para a terceira entrância. Pelo Decreto número 667 de 1940, a comarca de Carangola tornou-se de quarta entrância. O primeiro registro civil de nascimento ocorreu em 10 de janeiro de 1889 e o primeiro registro de imóveis em 28 de fevereiro de 1891. A vida religiosa teve início com a construção da Capela do Rosário, edificada por Francisco de Souza Romano, benzida em 7 de outubro de 1857. A primeira igreja foi construída de taipa, no ano de 1859. Em 1862, Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana, durante sua visita à freguesia de Tombos, assinou o decreto criando o Curato de Santa Luzia, filial da paróquia de Tombos. Em 1868, chegou o primeiro cura, o padre italiano Antônio Cassaleto. Dentre os vigários da paróquia se destacou o padre Cândido Alves Pinto de Cerqueira, deputado provincial por 2 legislaturas. A partir de 1915, foi a paróquia de Santa Luzia incorporada à diocese de Caratinga. Em 1925, a provisão passou a ser exercida pela Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, claretianos, que permaneceram até 1954, quando foram sucedidos pela Congregação dos Padres Missionários de Nossa Senhora do Sacramento, sacramentinos, que permaneceram até 1982. Em 1921, vieram as primeiras freiras da Congregação das Servas de Maria do Brasil, que naquele ano adquiriram a Escola Normal Arthur Bernardes. Em 1935, para assumirem a direção interna da Casa de Caridade de Carangola, chegaram as freiras da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. A primeira confissão evangélica a se estabelecer em Carangola foi a Igreja Metodista em novembro de 1921. Em seguida, formou-se uma congregação da Igreja Batista. E em 1949, a Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu sua casa de oração na Rua Barão de São Francisco. A Igreja Cristã iniciou suas atividades inaugurando sua primeira casa de oração em 1º de janeiro de 1914, na região de Conceição.
Em 1941, inauguraram seu templo na Rua Coronel Manuel José de Souza. Em 54, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus iniciou suas atividades num salão situado na Rua 12 de Outubro. Posteriormente, surgiram novas confissões e hoje totalizam 18 igrejas de denominações diferentes. As comunicações desta região para com os portos do litoral eram precárias, sendo o transporte efetuado por tropas de burros. Devido à carência de rios navegáveis e o terreno muito montanhoso. Em 1872, o comendador Cardoso Moreira iniciou a construção da Estrada de Ferro do Carangola, que, partindo inicialmente de Campos, Rio de Janeiro, deveria ter seu ponto final em Tombos, mas as frequentes interrupções dos trabalhos permitiram que a ferrovia atingisse no máximo o povoado de Porciúncula. Em 10 de julho de 1887, um trem de lastro da Estrada de Ferro, Alto Muriaé, foi festivamente recebido na cidade, que assim passava a ter comunicação direta e diária com o Rio de Janeiro, sendo o ponto final da ferrovia até o ano de 1914. A cidade teve um grande surto de desenvolvimento, constituindo o empório de uma área geográfica de 250 km de raio. O primeiro automóvel chegou a Carangola em 1917, adquirido pelo senhor José Joaquim Ferreira. As condições das estradas de rodagem eram precárias. A maioria delas foram locadas pelas antigas trilhas dos indígenas e ampliadas para o trânsito de tropas de alimárias e carros de boi. Com a construção da rodovia Rio-Bahia, seu traçado passava no antigo povoado onde hoje é a cidade de Fervedouro. Em 1939, foi iniciada a construção do trecho de Fervedouro a São João do Maiuaçu. Em 1944, foi iniciada, de Carangola, a construção do ramal ligando a Fervedouro e a Estrada Tronco. A Estrada de Ferro Alto Muriaé foi absorvida pela Estrada de Ferro Leopoldina, que, por sua vez, em 1899, passou para a propriedade inglesa, passando a constituir a de Leopoldina Railway Company Limited, que assim permaneceu até 1949, quando foi encampada pelo governo brasileiro. A ferrovia foi erradicada do município em 9 de setembro de 1976. A pavimentação do trecho rodoviário Carangola-Fervedouro atingiu a cidade em 30 de abril de 1966. A iluminação pública inicialmente era feita com lampiões que queimavam óleo de baleia. Durante a administração do agente executivo Manuel José de Souza, entre 1898 a 1901, foi instalada a iluminação pública a gás acetileno. Em abril de 1914, a cidade passou a ser iluminada com energia elétrica. Quando ocorreu sua emancipação em 1882, a cidade de Carangola se compunha de 5 ruas e 2 praças, com 36 residências. Em 1896, na época da instalação dos serviços de água e esgoto, o primeiro urbano já possuía 156 domicílios e estabelecimentos comerciais. Em 1901, foi inaugurado o Parque Municipal, misto de área de lazer e jardim botânico, que teve duração efêmera. O ajardinamento, da praça principal só ocorreu em 1910, durante a administração municipal do coronel Olímpio Joventino Machado. Apesar de, na época citada, já estarem instaladas as pedras de meio-fio, o calçamento a paralelepípedo só foi iniciado em março de 1923, durante a administração do coronel Adolfo Eusébio de Carvalho, limitando-se ao centro da cidade. Desde 1856 que a cidade dispunha de escolas singulares, tanto na área urbana como na rural. Em 1890 foi inaugurada a Escola Intendencial e em 1907 instalado o grupo escolar na Praça Coronel Maximiano.
Em março de 16, o prédio onde este grupo se instalava desabou e a escola funcionou até 1925 em vários pontos da cidade. Em 21 de abril de 25 foi inaugurado o Grupo Escolar Melo Viana. Em 1º de fevereiro de 1934, iniciava suas atividades em 3 casas, na Rua Marechal Deodoro, o Grupo Escolar Interventor Benedito Valadares. Escolas, né, que continuam atuantes na cidade. No ano de 1946, passou a ocupar as suas instalações definitivas na Rua Quintino Bocaiúva. Em 1947, no prédio do antigo Instituto Propedêutico Carangolense, começava a funcionar o Grupo Escolar Antônio Marques. O ensino secundário teve início com o Ginásio Carangolense de propriedade do senhor Vespasiano Leopoldino de Souza, que iniciou suas atividades em 1914, num casarão na Rua Marechal Deodoro. Em 17, anexo a este, era instalada a Escola Normal Arthur Bernardes, transferida de Maiuaçu para Carangola. Em 16, foram lançados os alicerces de um estabelecimento escolar que teria a denominação de Colégio Santa Luzia. A construção só ficou pronta em 22 e ali se instalou o Ginásio Municipal Carangolense, que durou até 1933, sendo extinto, e suas instalações adquiridas pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, atual UENG. O Instituto Propedêutico Carangolense foi inaugurado em 20 de janeiro de 1929 e funcionou até 1938, na Rua Magalhães Queiroz. No aspecto econômico, a agricultura foi o fator de crescimento da região. A introdução do cultivo do café data de 1848, quando Manuel Pinheiro plantou as primeiras mudas em Caiana. A generalização do cultivo de café na região atraiu a ferrovia devido ao volume considerável de produção. No auge do período produtivo, a cidade chegou a exportar 100 mil sacas anuais. A produção cafeeira local teve sua primeira crise em 1907, devido às especificações previstas no Convênio de Taubaté, pois o tipo produzido na região não se enquadrava no mesmo. A pecuária, outrora limitada à criação de gado barroso, de pouco leite e carne, teve um incentivo a partir de 1914, quando Roberto Ferreira de Toledo Júnior adquiriu os primeiros exemplares de gado de origem europeia: holandês, preto e branco, normando e cimental. Posteriormente, outros fazendeiros introduziram animais de origem indiana e outras raças europeias. A produção econômica de Carangola era tamanha, chegando ao ponto de se constituir na segunda arrecadação fiscal do estado de Minas Gerais. Uma grande experiência foi tentada a partir de 1915 pelo médico Dr. Jonas de Faria Castro, que, através de uma sociedade anônima, fundou a Companhia Industrial Carangolense, inaugurando em 1921 a primeira fábrica de isoladores de porcelana da América do Sul. A empresa entrou em insolvência em 1926. Outro empreendimento industrial de vulto foi a oficina metalúrgica de Antônio Pistono e Filhos, que dispunha de uma grande fundição de ferro, tendo fabricado tornos mecânicos e limadores em 1917. Apesar de ter deixado de constituir ponto final da ferrovia em 1914, a cidade ainda experimentou um grande desenvolvimento. As sucessivas emancipações de seus distritos: Tombos, 1922, Divino e Espera Feliz, 1938, Faria Lemos e São Francisco do Glória, 1953, e ultimamente Fervedouro, 1993. Esvaziaram a base econômica do município. Em 1936, existiam em Carangola 13 grandes armazéns exportadores de café. E em 1950, estes já se reduziam a apenas 3. Em 1968, o município aderiu ao programa de erradicação dos cafeeiros tidos como improdutivos
a troco da pavimentação das rodovias que cortavam o município. Assim se esvaiu o restante da economia local, outrora uma das mais pujantes do estado de Minas Gerais. Aqui a fonte dessas informações, né? Rogério Carelli, nosso finado historiador, professor de História Contemporânea da Fundação Filho Eng, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Esses dados constam na página do IBGE, cidades, e nós vamos dar, então, prosseguimento aqui nos nossos slides. Aqui eu tenho uma foto antiga, né? Aí da cidade de Carangola. Não consta a data. Aqui também vemos uma segunda foto, o centro da cidade, a matriz, a praça da matriz e as palmeiras, né? Aí no centro da cidade. Também não consta uma data específica. Aqui nós temos uma foto mais recente da cidade. E aqui um vídeo, né, para ilustrarmos melhor justamente essa fase mais recente do município de Carangola.
Aqui nós entramos num outro ponto, né, do nosso curso, que seria a problematização e aplicação de propostas no meio vivido, né, no meio a qual nós estamos inseridos. No meu caso, a cidade de Carangola. Então, como envolver a todos, associações de bairros, onde não possuir associações, representações, né? Representantes de bairros, representantes oriundos dos meios sociais, jovens gestores, terceiro setor, colaboradores. Como envolver todos esses entes sociais e, ao mesmo tempo, captar recursos em tempos de pandemia? Nós percebemos como que tais fatores se impõem, né, e se constituem de uma forma tão desafiadora para as lideranças no terceiro setor e todas as esferas. Né? Há uma generalização de tal dificuldade nos variados meios sociais. Percebemos em vídeos anteriores o valor, né, o papel das parcerias. Entre essas parcerias, eu destaquei o papel do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que eu mostrei no vídeo 5, né, para vocês. E eu pensei justamente em uma proposta que englobe tais agentes sociais e, ao mesmo tempo, se adapte à época específica de pandemia. Né? Então, essa proposta seria a minha comunidade na rede. Minha comunidade na rede, eu coloco, se for possível, a proposta pode ser adaptada também para as rádios. Por quê? Porque nós sabemos da exclusão digital, né, a qual o nosso país vem apresentando aí índices significativos, né? Então, para nós podermos incluir as parcelas da sociedade que não usufruem de tais benefícios, nós ampliaríamos a difusão dessa proposta também para as rádios. Então, o nome da proposta seria Minha Comunidade na Rede. O que seria? Como funcionaria? Seria um canal interativo semanal ou quinzenal, envolvendo associações comunitárias, terceiro setor e agentes colaboradores. Então, aqui eu cito a minha cidade, mas essa proposta pode ser adaptada para outras localidades. Né? Então, seria voltada a parcerias com a Associação Comercial e Industrial, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social. Também contaria aí, né, com o apoio de pessoas físicas, escolas e igrejas, as chamadas pastorais sociais. Então, as parcerias aí possíveis, dentre outras, né, que se apresentassem. Envolveria divulgação ou discussão de projetos em prol da comunidade, como eu disse, via web ou radiodifusão. Né? Pode ser pelos dois canais aí, né? Tanto pela internet
como nós vimos a questão aí das gerações, né? Y, Z, todo o domínio, né? Em relação a tais tecnologias, também o momento de distanciamento social, qual nós estamos vivenciando, né? E a radiodifusão, que seria uma alternativa à exclusão digital, né? Então, um acesso aí mais amplo às diferentes parcelas sociais. Utilidade pública, então essa proposta visa a utilidade pública também e um momento cultural dentro desse programa, né? Esse programa dentro de mídias sociais, Facebook, né? Nós temos também aí a questão dos programas de rádio. Então, haveria um momento cultural. Nesse momento cultural, notas sobre bem-estar e infraestrutura na comunidade. Contaria com entrevistas de profissionais aí do terceiro setor e de outras esferas, né? Além da apresentação de manifestações da cultura local. O que a comunidade, né, apresentar aí de manifestações que revelem a cultura, né, a sua identidade, seria apresentado nesse programa, né, nessa proposta transmitida via web e na rádio, ou um dos dois. Fale Conosco, instrumento de interação entre os beneficiários dos projetos e seus mantenedores. O Fale Conosco seria, então, um feedback, né, que tanto aqueles que colaboram com os projetos, que aderirem aos projetos, poderiam estar aí interagindo, né, mandando aí recados, explicando as ações, bem como um canal para que os beneficiários de tais projetos possam falar, possam se expor, né, a respeito aí de como estão vendo as medidas, os projetos que estão fazendo parte ali do seu dia a dia. Então, os moradores das comunidades seriam aí beneficiados, né? Poderiam estar dando sugestões, fazendo autoavaliações, né, sobre o processo referente aos projetos e as medidas implantadas em sua comunidade. Quais seriam os objetivos dessa proposta? Os objetivos seriam divulgar e criar um elo entre o terceiro setor e os demais entes da sociedade civil organizada. Nós sabemos da necessidade desse contato, né? Dessa interconexão, a interdependência, como nós percebemos, né? A influência aí de Emile Durkheim em todas as esferas da vida social, principalmente nesses momentos de crise, né? A utilização dos meios tecnológicos, dos recursos audiovisuais em tempos de pandemia. E outro objetivo, utilizar os instrumentos de comunicação midiática, que já, inclusive, nós já estamos até abordando, né, em prol da promoção social. Ou seja, os instrumentos midiáticos devem favorecer a promoção social, o bem-estar da coletividade, despertando o protagonismo dos jovens como agentes transformadores, já que a proposta envolve
a web, né, as mídias, Facebook, outras mídias aí disponíveis. Aqui eu deixo as referências bibliográficas utilizadas durante este vídeo. Obrigado pela sua participação neste curso de extensão online. Até mais!